Fala galera, começa agora mais um KH Nerd e no programa de hoje vamos falar dos retcons mais sem vergonhas da história dos quadrinhos. Se você não sabe o que é retcon, acompanhe nosso programa até o fim e você vai entender. Rola a vinheta aí! Deixa eu só resumir aqui pra vocês o que é retcon. Por exemplo, se a gente chegasse um dia aqui no programa e falasse que, na verdade, gente, a gente não é irmão. Vocês foram enganados aí por 25, 26 programas acreditando que ele era meu irmão, só que agora eu tô revelando pra vocês, sem explicação nenhuma, que ele é meu clone. Isso é um retcon e a gente vai falar dos retcons dos personagens mais famosos dos quadrinhos aí pra vocês verem quantas vezes a gente foi enganado por esses caras aí. Exatamente. Bom, a gente vai começar agora com o Batman, né? Que houve vários retcons importantes aí na história do personagem. Bem, um dos retcons mais famosos do Batman é aquele que a gente até já falou no programa do Batman, Cangaia Nerd 2, Batman. Excelente programa, assistam, é um dos melhores da nossa série de vídeos aí. Nesse programa a gente falou que o Batman no começo da carreira dele ali nos anos 40, ele era um herói assassino, ele matava um da DC. Boa parte de seus vilões friamente. Ele jogava o cara num tanque de ácido, enforcava, ele metralhava os caras com as armas do seu avião. Quebrava pescoço. Né? Ele quebrava o pescoço dos caras, assim, a gente vai botar as imagens aí pra vocês verem como que o Batman era bizarro. Até o dia em que um editor muito sensato postou numa notinha ali de rodapé no final de uma edição o seguinte: o Batman não carrega armas e não usa armas para matar as pessoas. Depois dessa notinha do editor, nunca mais o Batman foi visto nem segurando uma arma como legítima defesa e tampouco matando nenhum dos seus vilões. Isso foi uma reviravolta na vida do Batman. Tanto que é uma coisa que é bem frisado na parte da formação psicológica do Batman nos quadrinhos, que todos os roteiristas falam. Pelo fato dele ter presenciado seus pais morrerem através de uma arma de fogo, ele jamais utiliza esse recurso. Sim. Ele odeia armas. E várias revistas em quadrinhos que ele fala assim: eu não uso armas, eu odeio armas. Um outro retcon é quanto ao seu fiel mordomo, o Sr. Alfred, né? Antigamente, o nome dele não era Alfred Pennyworth, que significa? Vale um centavo. Vale um centavo. Ao pé da letra vale um centavo. Vale um centavo. Alfred vale um centavo. Ele não era Alfred vale um centavo. Ele chamava-se Alfred Beagle. E outra, ele não era mordomo do Wayne, como acontece na cronologia atual, desde sempre. Ele, antigamente, ele chamando-se Alfred Beagle, tornou-se mordomo do Wayne depois que o Bruce Wayne era velho e era o Batman. Sim. E ele disse pro Bruce assim: não, eu vim aqui pra ser mordomo porque meu pai, Jarvis Pennyworth, foi mordomo dos seus pais. E o nome do pai do cara, como era? Jarvis. Aí vocês dizem, quem copia quem nessa porra? Fizeram esse retcon, onde Frank Miller, né, incorporou a ideia de que ele sempre esteve com o Wayne, desde a época que Bruce era pequeno. Ou seja, igual você vê em Gotham aí, né? Ele ali do lado do menino, depois do assassinato dos pais, e que ele foi ele que criou praticamente a criança, né? Ficou até legal, né, meu? Porque vinculou aquele sentimento paterno que o Bruce tem com o Alfred. Ficou na série Gotham. Isso também aconteceu com o Jarvis no Homem de Ferro. O Jarvis, no passado, ele era um mordomo que mal conhecia o Tony Stark. Só falava-se assim, só linguagem profissional mesmo. E depois, com o passar do tempo, o Jarvis foi, assim, se tornando uma figura que estava presente até no passado do Tony Stark. Sim. Isso também é um retcon. E aparece, aí você vê no próprio seriado da Agente Carter, né? Ele tá lá. Era mordomo dos Stark. E ajuda a Agente Carter, né? Sim. Que é muito legal. Show de bola. E um terceiro retcon do Batman é sobre o real assassino do Wayne. O Bill Finger escreveu uma bela história nos anos 40, se não estou enganado, contando que o Batman, enquanto criança vendo os pais serem assassinados, memorizou o rosto do assassino, e quando ele já é o Batman, que ele bate de frente com um caso de um criminoso, e ele olha para a foto do criminoso, ele reconhece o criminoso como sendo o assassino dos seus pais, ele descobre que o nome do cara era Joe Chill, e começa a aterrorizar o cara, começa a perseguir o cara, e aí o cara fala assim: o que é que você quer? Aí o Batman fala assim: Jill, eu sei que você matou um homem há 20 e poucos anos atrás. Aí o tio fala assim: quem é você, cara? Como é que você sabe disso? Aí ele fala assim: porque eu estava lá. Eu sou o filho do homem que você matou. E aí ele mostra o rosto pro Joe Chill. Mas não fez igual o Demolidor, não induziu o cara a ter um ataque cardíaco. Mostrou como se o cara fosse lembrar, né? Ele não induziu, mas nessa história da Era de Prata, ou da Era de Ouro, o Joe Chill fica tão alucinado, enlouquecido com o Batman perseguindo o tempo todo, ele vai até um bando de mafiosos lá e fala: gente, o Batman tá me perseguindo porque, segundo ele, fui eu que matei os pais dele e eu que fiz ele virar o Batman.
Aí os caras ficam tão putos, falam assim, foi você, seu Filha da puta, que fudeu com a nossa que vida. criou esse cara que tá atrasando nossos negócios aí, os caras matam ele. Sim. Só que os caras matam ele antes de perguntar quem é o cara. Quer dizer, Aquela jumentice. de alguma forma o Batman indiretamente foi responsável pela morte do Joe Chill. Igual o Homem-Aranha quando derrubou o cabo lá do prédio. Essa história foi recontada nos anos 80 com o desenho do Todd McFarlane. A mesma história recontada com uma versão mais atual, onde o Batman também leva o Joe Chill até o beco do crime. E aí o Joe Chill fala assim, por que você me trouxe aqui, cara? Aí ele tira o rosto e fala assim, porque você, nesse lugar, matou os meus pais. Porém, a saga Zero Hora, que veio lá depois do Hal Jordan enlouquecer, não foi? Sim. Aquela saga zerou a cronologia do universo DC e também os roteiristas acharam mais interessante que Caso aquela incógnita, a identidade do assassino do Wayne nunca fosse revelada. Sim. Isso faz com que o Batman não encerre a sua sede por justiça encontrando o Joe Chill uma vez, né? Uhum. Então, assim, ele enxerga em cada criminoso que ele bate de frente, ele enxerga um real candidato a ter sido assassino de seus pais. O interessante é que a saga Zero Hora ela é de 1995, 96, se não me engano. Mas aí zerou, o Batman não saberia quem é o assassino. Mas no filme do Christopher Nolan, Batman Begins, está bem claro lá que o assassino do Wayne é Joe Chill. E engraçado também é que tem um pequeno retcon dentro dessa mesma história do Batman e Joe Chill, que fala o seguinte: quando o Joe Chill mata os pais do Wayne, na verdade ele só dá um tiro no Thomas Wayne. A Martha Wayne, vendo o marido morto, infarta. Isso ficou ali por uns 40 anos. Só depois, recentemente, que foi estabelecido que ela também foi baleada. Os dois morreram por arma de fogo. Né? Não seria uma ruim também, né? Não, mas a dramaticidade... A dramaticidade aumenta devido ao assassinato. Tipo, deixou de o cara ter matado só um pra ter matado os dois. Bom, agora o próximo a ser que foi muito reticonizado foi o Capitão América, né? Que era um carniceiro de mão cheia, matava mais que a AIDS lá soldado, né, velho? da O Capitão Segunda América Guerra. tem muito retcon. Assim, a gente vai falar só de alguns deles, tá? Mas tem muito retcon no Capitão América. Pra quem acompanhou as histórias mais antigas do Capitão América, sabe que na Segunda Guerra ele matava geral, cara. Ele explodia navio de guerra, ele pegava um caça e um avião de guerra e matava os caras, ele pegava metralhadora, ele matava geral. É aquilo que ele fez no primeiro Vingador, entrando com arma, com o Não comando tem selvagem como. lá ao Sim. quíntuplo. Passava A lá. quinta potência. Ele Rodando. matava muito. Aí, ali nos anos 80, se não estou enganado, nos 70, anos 80, um roteirista veio com a história de que o Capitão América jamais tinha tirado a vida de alguém. E ele mostra, assim, o Capitão América pensando consigo que tirar a vida de alguém é privá-la do seu direito supremo de liberdade. E ele, como sentinela da liberdade, não pode tirar a vida de ninguém. Ele fala que a pior negação de liberdade é você matar uma pessoa. Então ele fala assim, por isso que eu nunca tirei a vida de ninguém. Foi um retcon apagando todos os assassinatos que ele cometeu na Segunda Guerra. Só que mais recentemente saiu uma história onde o Capitão relembra o seu passado, ele tá lá na guerra, matando geral, e aí o Wolverine tá ali com ele e o Capitão fala assim pro Wolverine, eu não sou igual a você. Aí o Wolverine fala assim, Capitão. então, você esteve na Segunda Guerra, não teve? Você não veio me dizer que você nunca matou ninguém na guerra. E aí fica aquele, tipo, em branco, né? Tipo, claro que ele matou, cara, vai pra guerra. Vai pra guerra, mas... Porra! Matou. E o Capitão de 616 saiu, porque o Ultimate ele mata mesmo, ele não tá nem aí, ele mesmo fala. Bem, outra questão interessante do Capitão América era saber se ele sobreviveu ou não à Segunda Guerra Mundial. O que você acha? Bem, na verdade ele sobreviveu, hein? Sobreviveu e voltou vivinho da Silva, ele e o Bucky. Né? Só que a vida dele ali virou uma merda, né? Porque ele voltou, não tinha guerra nenhuma, tava todo mundo muito feliz. Virou e veterano de ele guerra. tava realmente sem ter o que fazer. Aí, Os quadrinhos mostravam o quê? aí ele recebeu uma correspondência de um diretor de uma escola, né? Falou assim, pô, Steve, eu soube que você já deu aula em escola pública. Você não quer trabalhar aqui com a gente? Ele falou assim, ó, depende. Bem, eu preciso de você para dar aula de geografia, história, matemática, sabe, quando eu precisar. Tipo, professor eventual, cara. Isso, lixo eram nos quadrinhos. Você imagina acompanhar um quadrinho do Capitão América e vir professor. Aí ele vira professor eventual da escola, né? E as histórias ficaram tão ruins que o Capitão América foi cancelado ali depois de uns 2, 3 Não anos. dá, meu, ali Né? não sem condição. Porém, a gente sabe que a origem oficial do Capitão América hoje na cronologia da Marvel é aquela onde os Vingadores o encontram congelado no gelo. Sim, Né? essa é a cronologia oficial. Porque o que acontece? Depois que os Vingadores se formaram, aí em Vingadores 4, né? Aí eles têm aquela revista de 1964, onde eles numa incursão no ático ali, descobrem aquele cadáver, né? Aquele cadáver e a Vespa fala, esse é o Capitão América, coisa e tal. Mas aí tinha uma merda, né?
Porque os caras a parte que ele dava aula de professor eventual e que sobreviveu nos anos 50, 60, combatendo até comunista, ainda estava vigente. A Marvel fez o seguinte. Vigente. A Marvel, em vez de apagar essa história e falar assim, ó gente, finge que não leram aquela porra, a Marvel resolveu estabelecer que aquele capitão que dava aulas de professor eventual e combatia o crime ao lado do Buck naquelas histórias mequetrefe onde ele lutava com os comunistas e nada a ver, Era o professor mesmo. era um outro cara, porque o Capitão América, nessa nova cronologia, tinha realmente morrido na guerra e ficado congelado lá no oceano. Então eles falaram assim, ó, vamos apagar aquela história daquele, vamos falar que aquele cara era um professor que Muito era fã do Capitão muito América. fã do Capitão América, e um dia, pesquisando numa biblioteca, ele encontra a fórmula do super Ou soldado. seja, aquela forma do super soldado que morreu o professor Skinner estava numa biblioteca. Estava Qualquer numa biblioteca, vagabundão, o cara um. pagou a poder chegar lá pra comprar nitroglicerina. O cara tá folheando lá e bate. O Bazooka surgiu numa dessas aí. E pior que ele identifica, né? O cara tá folheando um livro lá, ele bate o olho naquela fórmula, e ele fala assim, mas essa é a fórmula do super soldado? E aí o que esse cara faz? Ele recria a fórmula do super Faz soldado. plástico. Ele chega pro governo e fala assim, vocês não querem que eu seja o novo Capitão América? O cara fala assim, não, tá tudo muito bem. Não seja Capitão América não. Aí ele vai por conta própria. Ele injeta o soro em si próprio, faz uma plástica pra ficar igualzinho Steve Rogers. Não, síndrome quem que de ele acha? Barbie, Ele acha um cara E acha um garotinho, igual o Buck. acha um garotinho que também é fã do Capitão América, aí ele fala assim, Você não nossa, percebeu o Buck? ele é a cara do Buck. Aí os dois se juntam, tem uma cena bizarra, onde ele pega a injeção com o soro que ele fez, injeta em si próprio e o garoto fala assim, eu também posso? Ele, pode! E injeta no garoto. Só que aquele soro tava errado, né? Não era o soro do super soldado Sim. autêntico. E aí eles começam a ficar psicóticos. Tem até uma edição futura onde os Vingadores são presos e por esse cara. Ele ficou conhecido como Capitão dos anos 50. Se você pesquisar Sim. na internet, ele é o Capitão dos anos 50. Ele até aparece na saga do Soldado Invernal enfrentando o Buck, Sim, enquanto depois o Buck era o Capitão América. Assim, depois que o Steve Rogers morreu, na sequência, quando o Buck assume o manto do Capitão América, uma das primeiras histórias dele é contra esse doido. É, porque tá ele lá. até pensa que ele é o Capitão América de verdade. Né? É. Esse doido que tá lá e o Buck enfrenta o cara. E o Buck fala, esse cara é muito mais forte do que eu. É, porque O cara é um monstro. ele tem as mesmas habilidades do Capitão América, só que endoidou, né? É um Porque louco. Ou primeiro pela obsessão que ele tinha pro Capitão América, isso enlouquece qualquer pessoa. Você jamais pode querer ser outra pessoa. E outra porque o soro alterou os pensamentos dele e ele ficou ali abalado mentalmente. A Marvel, em vez de fazer um negócio, fala assim, ó, gente, desconsidera a porra lá, o Capitão explodiu, Buck morreu, acharam congelado no gelo. Não, vamos deixar essa porra aí, vamos ver o que vai dar. Agora você imagina como ia ser legal isso num filme. Sim. Ia ser foda, porque no filme o Capitão ficou lá 60 anos ali congelado. Imagina se não tivesse tido um cara né, que se passou por ele nos anos 50 e tentou recriar a fórmula do soro e Mas endoidar. acho que eles não vão, vai ficar muito Não vai. Não, porque a Marvel tem outras prioridades né, no cinema. E o Capitão é um cara tão cheio de retcons, é uma retconizada, eu acho que é ele, né? Porque tem a questão do soro também, né? Tem uma saga dos anos 90 chamada Ruas Venenosas, né? Streets of Poison. Nessa saga, o Capitão ele é pego numa explosão né? de um armazém ali cheio de drogas, né? Uma espécie de crack que estava sendo produzido ali. E ele inala aquela fumaça da explosão. Tô doidão. E o soro tem um efeito totalmente inesperado no corpo do Capitão América porque ele se funde ali ao... A droga, E né? o Capitão fica altamente responsável, cara. Se você ler essa saga, ela tem 7 edições, é uma saga bem legal. O Capitão fica responsável, ele pega uns punks na rua, assim, os garotinhos, ele espanca os moleques, né? Parece o Aí Superman os com cara a fala- planeta vermelha do Superman 3. Aí os Tem caras falam bebe. assim, você não é o Capitão América, cara, o Capitão América não faz isso. E ele arrebenta com os moleques, ele vai desenfreadamente, assim, numas missões suicida, né? Tipo, os caras falam assim, o Steve tá descontrolado. Louco. Até que os caras interditam ele, né? Interditam, não fala? Sim. E o Hank Pym faz uma análise ali do sangue dele e descobre que Tá drogado. essa droga se impregnou no sangue dele e a única forma de curá-lo é fazer uma transfusão total do sangue dele, tirar tudo. Ou seja, eles não queriam que o Capitão América fosse confundido o soro subsidiário com uma forma de anabolizante. Sim, foi numa fase em que Puritanismo. foi numa fase em que era bonito declarar que você não usava drogas e que era contra o uso de drogas. Então a Marvel resolveu entrar nessa, fazendo com que o Capitão ficasse Não é um livre cara das anabolizado. drogas. Né? E aí eles colocam sangue novo no Capitão, sangue normal, e ele fica naquele dilema, será que o Capitão América era o soro ou era o homem, né? E ele sai pra enfrentar o Ossos Cruzados e ele vence. E ele fica empolgado, aí ele volta lá, aí os caras falam assim, Mas como?
pô, capitão, é sinal de que o seu corpo, né, as suas células absorveram as propriedades do soro, então agora você é o Capitão América, independente do soro. Sem drogas, sem E ele fica mal feliz no final, você perceber que, tipo, estou livre das drogas. Porém, a repercussão, a resposta das pessoas foi muito negativa. Falaram, pô, não tem nada a ver, o cara não tem nada de especial e é mais forte que os outros. Sim. Né? E aí esse roteirista que escreveu essa história, ele tinha essa carta na manga, né? Ele chegou e falou assim, o Capitão América tá ali correndo com os caras, né? Mais rápido que todo mundo, que nem no filme, correndo. Aí os caras falam, Steve, como é que pode? Você não tem o soro do super soldado mais, você ainda tem esse você ainda tá no seu pico... no auge da sua forma física. E aí um cientista faz uma nova bateria de teste nele e descobre que o soro do super soldado, na verdade, era composto de uma espécie de vírus autorreplicante, né? O tipo vírus de novos replicantes, hein? Os vestígios do sangue velho dele se reproduziram ali no sangue novo e o soro novamente preencheu a corrente sanguínea dele e ele, tipo assim, aí ficou com aquela ideia de que, na verdade, o que o Capitão América tem no sangue não é uma droga, mas sim um vírus potencializador. Vírus o quê? Potencializador. E aí no final assim, dessa história é legal que ficou estabelecido que o soro continua no corpo dele, né? Engraçado que tem uma hora até que o Hank Pym fala assim, antes dele ter descoberto isso, tem uma hora que o Hank Pym fala assim, Capitão, eu descobri um jeito de filtrar o seu sangue, eu posso repor o soro no seu corpo. Ele fala assim, não quero, Hank Pym, eu nego qualquer uso de substâncias ilícitas no meu corpo. Né? Aí no final descobriu que o soro se autorreplicava e ele fala assim, e pensaram que a minha condição era igual a desses caras que usam e abusam de drogas no uso convencional, né? Tipo assim, pra não totalmente se livrar de qualquer acusação de que o Capitão América é uma apologia aos É um tipo de coisa de merda que os caras inventam, né? Não precisava ter feito toda essa papagada do caralho. É igual nos anos 90, vai outra aquela saga de que depois o que o soro era visto pra tudo, né? De que o soro estava envenenando ele, que foi naquela fase que ele usou aquela armadura horrenda lá pra fazer Homem de Ferro. Nossa, aquele foi o fim de um título do Capitão América que já vinha cansado por muitos anos. Ali os caras encerraram mesmo. O próximo que também sofreu diversos retcons foi o Super-Homem, né? Que por diversos anos aí, pelo menos 2 décadas, houve aquela situação estranha frente ao seu nascimento, né? Quando o John Byrne assumiu o Superman e reformulou o personagem ali, ele estabeleceu que o Super-Homem havia sido concebido em Krypton, ele estava se desenvolvendo numa matriz gestacional ali, e a mãe dele e o pai nunca viram o rosto dele, sequer tocaram ele. Sim. Aquela história de que eles pegam ele no colo, aquilo foi apagado pelo John Byrne. Isso ficou por mais de 20 anos. Porque foi nos anos 80, né, depois da crise, na saga Homem de Aço, né? Sim, aí ele é enviado para a Terra nessa câmara gestacional. Quando o foguete bate na Terra, se abre e o Superman é dado à luz, né? E aí ficou estabelecido que ele foi concebido em Krypton, DNA kryptoniano, mas nasceu, viu a luz aqui na Terra. Então por isso que ele conseguiu, por exemplo, nessa saga que ele vira presidente, conta aí. No cartório ele era o quê? Terráqueo. Naquela saga Armagedon 2001. Numa das leituras do personagem Tempos, ele se torna presidente dos Estados Unidos. E aí tá um questionamento tipo Barack Obama aí, viu? Sim, se nasceu no território americano ou não, né? Porque tinha esse questionamento se Obama tinha nascido no Havaí ou no Quênia. E aí um dos requisitos para você ser candidato a presidente americano é você nascer no território. Sim. E o Super-Homem ele foi candidato a presidente na revista. E os caras falaram assim, não, porque ele é alienígena, ele nasceu aqui. Aí fizeram um estudo da matriz gestacional dele e constatou que ele foi concebido em Krypton, mas nascido no Kansas. Então, e tem aquela bela revista com a capa dele fazendo o juramento. O juramento. Sim, é verdade. Muito bom. E só em 2003 que o Mark Waid com Leinil Francis Yu escreveu aquela... saga Birthright. Sim, nessa saga ele revogou a ideia de concepção em Krypton e nascimento na Terra e estabeleceu que o menino sim nasceu em Krypton, os pais pegaram, a mãe o beijou e o enviou para a Terra a Deus dará, né? Tipo o filme do Superman de 1968 com Christopher Reeve. Sim, o que é bem mais interessante, né? O pai mandar o filho, a mãe nunca ter pegado o filho no colo. Não, mas a questão toda é que o isso. John Byrne, ele quis estabelecer que a sociedade kryptoniana era muito fria. Sim, eles eram criados concebidos assim. Tanto que o Jor-El, assim, a Lara fala pro Jor-El que ele cometeu um crime. Você pegou o menino? Aí ele falou assim, é meu filho, eu tenho o direito de desejar o melhor para ele. Igual no ele filme, rouba a cápsula do igual no filme Quebrador de Pescoço, né? Sim. Ele nasce lá, ele foi concebido de forma natural. E John Byrne estabeleceu isso, que os kryptonianos eram uma raça muito fria. Eles eram frios e Jor-El, no seu último suspiro ali emocional, falou, não quero que esse destino do meu filho vai pra Terra.
O próximo reticonizado foi o Lanterna Verde, né? Que por muitos anos aí, Meu personagem favorito. a origem de Hal Jordan aí foi... Mesclada com a do Demolidor. Exatamente. O Homem Sem Medo. Porque a Ben Sur chegou com o anel e a primeira história mostra que o anel escolheu o Hal Jordan. O Absur estabeleceu para o anel: eu quero que você encontre um substituto para mim, Que não tem mas medo. ele tem que ser inteiramente Desprovido de medo. desprovido de medo. Aí Ele não depois- pode ter medo algum. Aí depois veio a história de que o anel fez uma varredura na Terra inteira e descobriu que todos os seres humanos têm medo. É inerente pro ser humano. O ser humano Sim. ele teme algo. Ele Aí, sempre aí, teme. aí vem uma Não parte legal, porque o anel sai em busca do usuário que não tema, né? E se dá conta de que na Terra Todo mundo tem medo. todos os mortais, todos os seres humanos têm um medo de alguma forma. E aí o anel encontra dois seres que são aqueles que têm o mínimo de medo possível, que é Hal o Guy Jordan. Gardner e o Hal Jordan. Só que o anel escolheu o Hal Jordan porque tava era mais mais próximo no momento e era uma emergência, né? E aí o que o anel faz com o Hal Jordan? Vendo que o Hal Jordan era a melhor opção naquele momento e que ele tinha uma pequena fração de medo, o anel o lobotomiza, cara. Distrai dele todo o medo que tem ali na mente dele e o Hal Jordan passa a ser aquele O Homem Sem Medo. o cara perfeito para o papel da Lanterna Verde, porque ele agora não tem medo nenhum. O anel o lobotomizou. Até o dia que numa história o Hal Jordan descobre isso. E aí aí o anel fala- fala assim: Me banha de volta dos trilhos. Anel, você me lobotomizou, porque o anel conversa com ele, né? Aí ele fala assim: pois eu quero que você desfaça isso que você fez. Quando desfaz. E aí o anel desfaz a lobotomização e ele passa a ter medo de um monte de coisa que ele não tinha antes. Ele começa, tipo, Sim. os leitores na época perceberam, tipo, caramba, agora ele tá Tá com medo inseguro, disso. né? Ele tá com medo daquilo. E foi muito legal. Essa história foi recontada mantendo a ideia de que de que o anel precisava de um usuário que não Sem tivesse medo, até quando naquela belíssima história O Amanhecer o Esmeralda. Amanhecer Esmeralda estabeleceram que o anel queria uma pessoa que fosse capaz de superar o medo, overcome fear, né? E é nessa que encontra o Hal Jordan, porque ele era um piloto, Sim, um cara sim. audacioso, que Sim. se arriscava, e que ficou muito mais com sentido, né? Portanto que uma das coisas quando, na cronologia, principalmente pós essa reformulação da volta do Hal Jordan, que o anel, quando o usuário dele morre, ele vai caçar alguém, ele encontra o novo possuidor e fala assim: você tem capacidade de superar grande medo. Agora vamos pro último e um dos personagens mais queridos de todos aí, que é o Homem-Aranha. E que foi reticonizado na saga do clone, que todo mundo deve conhecer aí, com a historiazinha do Ben Reilly e tudo Bem, mais. abrindo só um parênteses com relação ao Homem-Aranha, o Homem-Aranha, depois que os direitos cinematográficos dele foram pra Sony, só história merda, só história bosta. Não sei bem, essa saga do clone dos anos 90, na verdade, muita gente pode não saber, mas ela se iniciou Nos anos lá 70, nos anos 70. com aqueles cabelos. Certo? Logo após a morte da Gwen Stacy, naquelas histórias mais antigas, foi descoberto que um professor do Peter Parker, chamado Miles Warren, se não estou enganado, Que é o Chacal. que é o vilão Chacal, ele era apaixonado pela Gwen e ele descobre que o Peter era o Homem-Aranha e o culpava pela morte da sua amada, né? Porque a Gwen Stacy era uma paquera dele, ele gostava dela, né? Ele era um velho já, mas ela era bonitinha e ele era apaixonado por ela. Aí ele, como era um professor muito bom, geneticista, ele começou a desenvolver clones, né? E aí ele criou clones da Gwen, criou clones do Peter, Eu gostei dessa interpretação. e um desses clones vira uma cópia perfeita de Peter Parker. O clone do Peter sai tão perfeito que o próprio clone acredita que é o Homem-Aranha original. Sim, ou seja, além dele clonar o corpo, clonou as memórias. Sim. Exatamente. E aí nessa história... Inclusive, o Márcio, o cabelo... Cabelo anos 70, cara! E aí, o clone bate de frente com o Homem-Aranha, os dois brigam, né? Os dois lutam vestidos de Homem-Aranha. Porque eu me lembro que cai na chaminé um deles. Né? Um deles vence, e aí o vencedor pega o outro corpo do outro e joga numa chaminé, numa usina, cara. Assassino. Ou seja, o Homem-Aranha já é um assassino ali, né? E só que a dúvida persiste, né? As pessoas perguntam assim, acho que até a Mary Jane, ela fala assim, mas Como como você sabe que você é original? que eu te Aí amo, ele né, fica gente? com aquela dúvida na cabeça, o Homem-Aranha, né? Ele fica com aquela dúvida na cabeça. Aí ele vai num laboratório, se não me engano, do Quarteto Fantástico, e pede pra fazer um teste de DNA. E o Homem-Aranha, o imbecil, ao invés de abrir o envelope com o teste, ele, no topo de um prédio, joga sem ler, né? E ele fala assim, como pode eu ser um clone? Eu amo! Esse sentimento não é o de um clone, só uma pessoa de verdade poderia amar, porque ele tava amando a Mary Jane na época.
E aí, cara, ficou aquela dúvida no ar ali por tantos anos, assim, as pessoas falando assim, caraca, velho, os dois eram iguaizinhos. Os dois acreditavam ser o verdadeiro Homem-Aranha. O cara pegou o exame e não leu. Aí um roteirista dos anos 90 falou... Logo, não é nós. Qual década? A década de 90, a década perdida dos Falou, é quadrinhos. agora que eu ganho a mina de ouro com isso O aqui. roteirista dos anos 90 pegou esse gancho e, pô, empesteou as HQs do Homem-Aranha dos anos 90 Uma de saga clones, de velho. Cooper Riley. Tinha umas 300 Riley. Gwen Stacy's que apareciam toda hora. O Chacal Tinha um de monte volta. de clone do Peter Parker, aqueles clones deformados. Um dele é o Kane, que foi o primeiro clone, na verdade, que saiu com uma degeneração. Tanto que hoje ele é o Aranha Escarlate, né? O Kane, né? Se regenerou. E apareceu quem? Ben Reilly. Sim, Ben Reilly, em homenagem ao tio Ben e o nome de solteiro da tia May. Sim. Né? Esse Ben Reilly apareceu. Quem era o Ben Reilly? Ben Reilly era o clone que foi jogado na Na usina. chaminé, não morreu. Ele não morreu, né? Ele sobreviveu e vendo que o Peter estava com a sua vida ali, ele se convenceu de que ele era o clone mesmo. Não pode ser, eu não vou estragar a vida do rapaz, eu sou o clone. Aí depois inventaram que plantaram na cabeça dele de que ele tinha que acreditar que era o clone. E no final, o Ben Reilly se submeteu a outro exame junto com o Peter Parker, descobriram o quê? Ele era o Que ele era original. original. Que o Homem-Aranha que a gente via ali por Saga Guerra 30 Secreta. anos Tudo. Era um clone. Era um clone. era só o clone. Pior que tem a cena O dele. Homem-Aranha verdadeiro era o Ben Reilly que estava ali, marginalizado por todo esse Eu me tempo. lembro que teve até uma saga, né? Homem-Aranha, Anos Perdidos, né? É, os Mostra caras ele meteram- cabeludão na moto. Aí, beleza, o Peter descobriu que ele era um clone e falou assim, ok, Ben, desculpa aí por ter roubado sua vida, essa gostosa vai comigo, pegou a Mary Jane E você e fica meio sendo que se Homem-Aranha. aposentou, né? O Peter Parker se aposentou, a Mary Jane ficou grávida e o Ben Reilly virou Homem-Aranha, só que as pessoas odiaram tanto isso, cara, se sentiram tão traídas e enganadas que falaram, isso não pode acontecer. Aí a Marvel voltou atrás e inventou que o Ben Reilly era assim o clone, que tudo aquilo Foi uma passou de maquinação. um plano de quem? Ozzy Osbourne. Do doente mental do Norman. Não é o Ozzy Osbourne, É o que é outro Norman. doente. É o Norman. O Norman Osborn tinha criado toda essa trama pra arrebentar com a vida do Peter Parker, né? E no final voltaram atrás dizendo que o Peter Parker, aquele que se casou com Mary Jane, era assim o verdadeiro, e o Ben Reilly morreu pra provar e sacramentar que ele era um clone e morreu desintegrado nos braços Não, mas do Peter essa Parker. foi uma cena muito, assim, triste, né? Nossa, mas... Depois disso, essa saga foi um fracasso tão grande que assim, você viu que os clones foram perdendo espaço nas HQs, né? Totalmente. Acabou, né? É, isso aí vem na onda da ovelha Dolly, né? Foi na época da Dolly. Quando fizeram a ovelha Dolly, os caras vamos fazer Vamos tudo, lembrar, né? é, Essa 70 porra teve dessa uma- saga. Bem, gente, é isso aí. Se vocês gostaram desse programa, se vocês acharam interessante descobrir essas enganações que foram Curiosidades. feitas com a gente, comente aí, faça esse vídeo popular que a gente vai fazer um segundo, até um terceiro, se for possível, contando esses retcons todos que enganaram as pessoas aí por muito tempo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, curtir o Canganha Nerd no Facebook e Instagram. E assim, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, se você gostar, clique no gostei também. E é isso aí, Canganha Nerd, Retcons, é isso aí, abraço! E agora, vamos começar o programa aí, e pra quem não sabe o que é Retcon é como se... Fala galera, hoje a gente vai falar sobre os Retcons. E o que é Retcon? Retcon é como se... Peraí. É isso. Não precisa falar isso não, vai, pula essa parte. Pula isso aí, pula. Tá Então, muito já difícil. já começa aqui, ó. Vamos ver então. Vamos ver então, vai. Não, Vamos tem ver. que explicar o que é Retcon. Não, você não, fala. não, não, Deixa que eu explico então. Ah, Fala assim, e aí Fábio, então fala pra galera aí de uma forma simples o que é retcon. Vamos ver. Esfarrapado aí, vai.